Hoje, 3 de junho, a invasão russa da Ucrânia completa 100 dias. E nesse período, mais de 6,8 milhões de ucranianos fugiram do país e cerca de 7 milhões se deslocaram internamente. Além dos incontáveis mortes, crianças feridos no conflito. E nós vamos receber agora aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, o jornalista e também professor Kai Eno Lehmann, que é professor associado de Relações Internacionais da USP, para falar sobre esse tema. Para começar, eu gostaria que o senhor falasse, relembrasse aí qual que foi toda essa motivação da invasão russa e, nesse momento, a gente observa, não existe nem ponto de diálogo que poderá levar a um cessar-fogo. Prazer tê-lo conosco aqui, professor. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Na verdade, as justificativas da Rússia, né, mudaram ao longo do tempo. Primeiro, a ideia sobre o perigo o suposto perigo da Ucrânia se associar à OTAN, que a Rússia não poderia aceitar de forma estratégica, em termos estratégicos. Depois, e isso é o foco, né, hoje, nas declarações russas, é sobre a suposta proteção da população russa no leste do país, então na região Donbás, Donetsk, né, Luhansk. Então, as justificativas têm mudado ao longo desses 100 dias, mas, na verdade, às vezes, né, alguns oficiais russos, alguns políticos russos falam abertamente na Rússia sobre o que eles pretendem fazer, e eu acho que não há dúvida que, inicialmente, a ideia era substituir o governo e, basicamente, deixar a Ucrânia um país, entre aspas, sob controle da Rússia, com um governo pró-russo. Isso a Rússia não tem conseguido fazer, então a justificativa mudou para essa suposta proteção da população russa no leste da Ucrânia. Professor Kai, agora a pergunta no Jornal da Manhã, segunda edição, é do Diogo Schelp ao senhor. Professor, muito prazer falar com o senhor aí. Novamente, fui seu aluno aí no mestrado de Relações Internacionais da USP. Professor, uma pergunta bem direta. É verdadeira a afirmação, né, a denúncia feita aí pelo menos pelo governo russo e entre outros, de que os Estados Unidos estão fazendo uma guerra por procuração na Ucrânia contra a Rússia? Não, eu não vejo isso. Isso, a meu ver, é propaganda da parte da Rússia. Eu não enxergo nada que me daria essa impressão. Ao contrário, né, vale a pena destacar que a Ucrânia inicialmente pediu para a OTAN, para os Estados Unidos particularmente, de proteger o espaço aéreo da Ucrânia. E os Estados Unidos e a OTAN como toda sempre rejeitaram qualquer possibilidade de se envolver dessa forma diretamente no conflito, justamente para não deixar esse conflito mais perigoso ainda, mais abrangente, porque, sem dúvida, um envolvimento direto militar dos Estados Unidos ou de um país da OTAN no conflito levaria a uma guerra generalizada entre a Rússia e os Estados-membros da OTAN, e não existe o menor interesse de nenhuma parte fazer isso ou chegar nessa situação. Agora a pergunta ao professor Kai Miguel Daoudi. Você, Daoudi. Professor, bom dia para o senhor. Nós temos essa guerra, o senhor colocou a invasão da Rússia na Ucrânia como uma necessidade de uma proteção territorial que a Rússia teria, não sei se essa foi as suas palavras, mas de não permitir que a Ucrânia se aderisse à OTAN, né? Mas o senhor acha que no mundo de hoje essa preocupação era válida? Eu digo se era válida na tentativa de justificar
a ação criminosa e brutal de Putin. Nós vimos aí 6 milhões de pessoas fora da Ucrânia, quantas pessoas morreram, hospitais, creches, casas, moradias, todas atacadas violentamente por Putin. Justifica isso? Qual é o objetivo de Putin, quer dizer, dessa agressão? Tem essa justificativa? Porque as pessoas dizem, não, mas ali, historicamente, a Ucrânia... Nada justifica o que ele fez. O senhor acha uma justificativa para essa ação criminosa dele? Não, o senhor tem toda razão, não há justificativa, pronto. Essa guerra é uma guerra de agressão e, por isso, é uma ação criminosa sob as leis internacionais vigentes. Essa ideia promovida inicialmente que, de alguma forma, o desejo da Ucrânia de algum momento se associar à OTAN representaria uma ameaça grave à Rússia que justificaria de fato, uma guerra preventiva, é uma mentira. No final das contas, a OTAN já tinha deixado muito claro que não existe uma perspectiva da Ucrânia se associar à OTAN, e essa ideia também de dizer, não, a mera expressão do desejo da Ucrânia se associar a uma organização internacional representar uma ameaça, aparentemente deixa claro que a Rússia não considera a Ucrânia um país independente com a própria agência, ou seja, a Ucrânia tem todo o direito de pedir se associar à OTAN ou à União Europeia, ou seja qual organização que for. E essas organizações têm todo o direito de dizer não, assim como a Rússia teria todo o direito de dizer a gente não quer que a Ucrânia se associe à OTAN, a gente considera isso um problema, uma provocação para a Rússia, etc. Mas nada disso justifica uma guerra, uma invasão, uma guerra de agressão contra um país soberano que exercer sua própria soberania, e pronto, né? Então, não, essa guerra não tem nenhuma justificativa, sob nenhuma óptica, nenhuma luz, é um crime e deve ser tratado dessa forma. Agradecemos, então, a participação aqui no Jornal da Manhã da segunda edição da Jovem Pan, do professor Kai Eno Lehmann, conversando conosco. Muito obrigado, professor. Eu agradeço, muito obrigado.